Maravilha. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a nossa troca sobre o céu de 2025. Obrigada por todo mundo que está aqui ao vivo e eu sei que todo mundo, né, também que vai assistir a gravação. Assim como falamos na segunda dos quatro primeiros ascendentes, hoje a gente vai falar dos ascendentes do meio do zodíaco. Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, Bárbara Saião. Deixa eu mudar meu nome aqui para deixar meu Instagram, caso alguém queira ficar mais por perto. Meu Instagram é Bárbara Saião. Trabalho com astrologia, exclusivamente com astrologia desde 2020, astrologia védica. É, Faço atendimentos e consultas individuais e trabalho com a Madu, principalmente, Madu Cabral, dando aula de astrologia. Assim como foi na segunda-feira, mas só repetindo alguns acordos para tudo fluir da melhor maneira, o que eu vou falar aqui hoje são previsões genéricas, ou pelo menos são energias que vão estar disponíveis no céu de 2025 para cada um dos ascendentes. Para a gente saber exatamente como isso reflete na sua vida, a gente teria que olhar o seu mapa individual, né? Nessa nossa troca hoje, eu não consigo fazer esse tipo de comentário. É, Mas se você quiser, né, se você precisar, se as coisas chamarem muito a sua atenção nessa aula, você pode procurar um astrólogo védico, pode falar comigo que a gente pode trazer isso tudo pro pessoal, né? A gente pode mergulhar um pouco mais nessas interpretações. Vou pedir só para o fluxo funcionar melhor, para vocês irem anotando as dúvidas de vocês, deixar eu falar tudo dos quatro ascendentes e no final a gente sempre vai ter um momento de troca. Inclusive, assim como segunda-feira eu consegui fazer em 2 horas, mas a nossa troca começa agora e termina a hora que tiver que terminar. É, Na segunda-feira eu comentei, né, que obviamente eu estou falando do ano de 2025, que é o ano corrente, mas eu já queria deixar um convite para o começo de 26, que é uma viagem para a Índia com a minha companhia, né? Eu vou guiar uma viagem para a Índia em janeiro de 2026, do dia 26 de janeiro ao dia 8 de fevereiro, pelo sul da Índia, para visitar o Templo dos Planetas. Então, para quem gosta de astrologia, é realmente uma viagem incrível e transformadora. Uma peregrinação pelo Templo dos Planetas no sul da Índia vai ser maravilhoso. E já estou avisando desde agora, né? Porque é o tipo de viagem que precisa de uma organização maior, realmente precisa de um ano todo para a gente se preparar, preparar o grupo e fazer tudo da melhor forma. Esse encontro está sendo gravado. Se você tiver que sair do meio, se você perder alguma informação, não se preocupe, né? Você pode recapitular isso assistindo a gravação. Por favor, não me perguntem no final qual é a data mesmo de tal coisa, porque eu não vou lembrar. Meu Vata vai estar extremamente agravado no final, depois de falar sem parar por 2 horas. Usem o chat para isso. Eu sei que algum colega vai ter anotado e pode te ajudar com essa informação, ou assistir de novo a gravação, né? Vai ter essas ferramentas para você acessar. Antes da gente começar com o Leão, queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum anseio logo de início. Pode ser algo sobre a conversa de segunda, pode ser algo totalmente novo, alguma dúvida sobre como aproveitar melhor essa nossa troca. Maravilha. Vou considerar o silêncio como um não. Então, bora. Vou compartilhar aqui um mapa, só porque existem pessoas de vários níveis nessa nossa conversa e algumas já
enfim, já conseguem olhar para esse mapa e também tirar algumas informações. Então, acho importante ter essa tela disponível. Lembrando que o mapa que vocês precisam olhar é esse mapa da esquerda, que é o céu de agora. O mapa do meio, que às vezes vai aparecer aqui, é o meu, não tem nada a ver com a história, tá? Então, olhem para o mapa da esquerda. Já coloquei aqui no mapa da esquerda o ascendente em Leão, que é o primeiro ascendente que a gente vai falar. E a partir de agora eu não consigo ver o chat. Então, se vocês escreverem no chat, saibam que vocês estão conversando entre vocês e não comigo. Eu só vou conseguir ver o chat no final por causa do compartilhamento da tela. Então vamos lá, leoninos e leoninas do meu Brasil. Um parênteses que vale para todos, né? Eu vou falar, obviamente, com mais intensidade, né, e com mais detalhes das movimentações dos planetas lentos. Então a gente tem 4 planetas lentos que a gente considera lentos, né, no nosso sistema de estudo da astrologia védica, que é Saturno, que se movimenta e muda de signo a cada 2 anos e meio, Rahu e Ketu, que mudam de signo a cada 1 ano e meio, e Júpiter, que muda de signo uma vez por ano. E agora, em 2025, esses 4 astros vão se movimentar num horizonte de 2 meses. E isso é raro, né? É uma movimentação que não é tão comum. Então, com certeza, eu vou evidenciar para todos os ascendentes essas movimentações, porque eles são movimentações importantes. Planetas lentos deixam marcas mais profundas. E aí, para cada ascendente em específico, eu também vou trazer alguns outros trânsitos que são muito conectados com esse ascendente, né? Então, por exemplo, o Leão, eu vou falar bastante do Sol, que é regente desse ascendente. Para Virgem, a gente vai falar um pouco mais de Mercúrio e assim por diante. Se você conhece um pouco mais de astrologia, você sabe que existem regências que também trazem outros planetas para a importância do trânsito no seu mapa. Mas isso realmente já é uma conversa que eu não consigo trazer num âmbito mais geralzão. Então vamos lá. Para o ascendente em Leão, o ano começa relativamente tranquilo em termos de movimentações, né? Não tem grandes movimentações acontecendo nesse momento no céu que impactem a vida do leonino e da leonina de maneira significativa, de maneira que se destaque, né? Significativo pode ser, né? Às vezes no seu mapa o Sol está passando por cima de um planeta importante para você e isso é significativo, mas não se destaca em termos de coletivo. O primeiro trânsito muito relevante para os leoninos e para as leoninas. Eu vou movimentar o mapa aqui da esquerda, e na hora que eu movimento ele dá uma bagunçada. Então espera eu voltar para o ascendente em Leão para você entender do que eu estou falando, tá? Só para vocês não se confundirem. Então, a primeira movimentação muito relevante para o ascendente em Leão é a combustão de Saturno em Aquário, que vai acontecer do dia 6 ao dia 18 de março. Combustão acontece sempre que um planeta se aproxima muito do Sol. Isso acontece todos os anos, tá? O Saturno se encontra com o Sol uma vez por ano. Só que esta combinação, né, de Sol com Saturno é a combustão mais desafiadora de todas, né? O Sol ele causa combustão em Mercúrio 3, 4, 5, 6 vezes por ano. O Sol causa combustão com Vênus 2 vezes por ano. E são combustões relativamente mais tranquilas. Acontece que a combustão de Saturno ela é mais intensa e mais desafiadora porque a natureza desses dois astros são bem opostas, né? Os dois astros falam de poder, falam desse mesmo assunto que é poder, só que com pontos de vista bem diferentes, né? O Sol ele é o rei e Saturno é o povo. Então, os dois têm um ponto de vista de poder bem opostos. Só que nessa combustão, assim como a combustão de 2024 de Saturno, aconteceu com Saturno forte, no próprio signo de Aquário, trazendo essa importância e esse desejo um pouco maior para essa questão mais humanitária, essa questão mais coletiva.
No caso do leonino e da leonina, essa combustão acontece na casa do casamento, que é onde Saturno está trazendo desafios e oportunidades desde o começo de 2023. Então, nesse período específico de março, né, do começo de março, de 6 a 18 de março, quando Saturno estiver em combustão, observar questões e desafios no casamento ou nas parcerias de negócio. A casa 7 não é só de casamento, ela fala de parcerias duradouras, principalmente relacionado a esse ponto de vista de quem manda e quem obedece, né? Como que é a dinâmica de poder nas suas relações. Tomar um pouco de cuidado para não exagerar nesse lugar de tentar comandar demais, né? Obviamente, o seu mapa ele pode ter uma configuração que você não se conecte com isso, que você não tenha essa personalidade mais impositiva. Mas isso realmente é algo que a gente precisa olhar no mapa individual. Mas, de maneira geral, para o ascendente em Leão, esse comecinho de março pode ser um pouco mais desafiador nos relacionamentos e já vem seguido de uma temporada de eclipse, né? Então a gente tem o ascendente em Leão vivendo os eclipses, vou por aqui mais ou menos já com a carinha dos eclipses, vivendo os eclipses desde novembro de 2023 nesse eixo de casa 2 e casa 8. Então, Queto no céu está em Virgem, que é a casa 2 dos leoninos, e Rahu no céu está em Peixes, que é a casa 8. É, E do dia 14 ao dia 29 de março, a gente vai viver, todo mundo, né, os últimos eclipses nesse eixo de Virgem e Peixes. Para os leoninos e para as leoninas, trazendo essas transformações e entendimentos, principalmente em relação à sua capacidade de gerar recursos, a sua capacidade de se manter firme na criação de riqueza para você poder explorar tudo que é místico e oculto dessa existência. Porque Ketu, ele está numa casa que ele traz essa transformação para o entendimento do que você consegue fazer e transformar isso numa zona de conforto, no caso Ketu na casa 2 nessa sua capacidade de gerir as suas riquezas. E Rahu traz essas transformações para você explorar cada vez mais e descobrir novos pontos de vista a partir dos assuntos da casa 8 que no caso do leonino são a bruxaria, é o misticismo, ou numa vertente não tão mística, é pesquisa, é investigação, né? É pegar um assunto e destrinchar ele assim até a raiz. É, No meio desse bololô, né, no meio desses eclipses, com tudo acontecendo, a gente tem Saturno se movimentando. Então, no dia 29 de março, Saturno também vai entrar em Peixes. E essa movimentação é uma movimentação longa. Saturno vai ficar em Peixes até o final de 2027. Para o ascendente em Leão, Saturno então entra nessa casa 8, que é a casa de novo, de tudo que não de fácil acesso, de tudo que não está na superfície, de tudo que está mais escondido, de tudo que precisa de uma certa investigação, de um certo mergulho. Os primeiros signos indianos que Saturno entra quando ele está em Peixes, e aqui, né, não sei qual é o nível de vocês de astrologia védica, mas só relembrando que além dos signos mais senso comum que todo mundo conhece, Áries, Touro, Gêmeos, blá 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 blá, na astrologia védica, a gente estuda 27 signos lunares, que você também pode ouvir como mansões lunares, ou como nakshatras, ou como signos indianos, enfim. É, E quando a gente estuda astrologia védica, a gente sobrepõe os signos ocidentais aos signos indianos, e dentro de cada signo ocidental, a gente tem ali dois, a três signos lunares. Os primeiros dois pedacinhos de peixes, que é onde Saturno vai transitar no ano de 2025, né? Saturno não vai chegar na parte final de peixes ainda, né? Ele vai começar a sua jornada em peixes nesse primeiro ano, só transitando pelo comecinho de peixes. São os signos indianos das Badrapadas, Purva Badrapada e Uttara Badrapada.
Sinto muito, sânscrito é necessário nesse estudo de astrologia védica, não tem como fugir. E as Badrapadas, de maneira geral, elas falam sobre o equilíbrio, principalmente da busca pelo equilíbrio entre o material e o espiritual, porque realmente elas conectam o signo de Aquário, que é o último signo que ainda tem um pezinho na materialidade, com o signo de Peixes, que aí sim já é o universo 100% místico, 100% de expansão. Então, as Badrapadas, elas falam, de maneira geral, de misticismo, mas como usar esse misticismo para continuar transitando na vida material, né? Como buscar esse equilíbrio entre o espiritual e o material. Então, até o final de abril, Saturno vai estar em Purva Badrapada, né, que é a primeira Badrapada. E Purva Badrapada ainda fala de transformar, né, de trazer esse conhecimento para criar algo novo. Nessa transição de casa 7 para casa 8 no Leonino, fala dessa casa 7 que é a casa do casamento, e da casa 8 que é uma casa de vida de casada. Ah, eu não sou casada, então não vou me conectar. Vai, a casa 7 fala de relações e parcerias duradouras, e a casa 8 fala de como isso se mantém na sua vida. Então, como o que você pode criar, né? Saturno é essa responsabilidade, quais são as suas ações para entender como criar nessa vida de parceria, o que você pode fazer de diferente nessas parcerias para depois, a partir de maio, quando Saturno estiver em Uttara Bhadrapada, que é a segunda Bhadrapada, vem um sentimento muito grande de criei algo novo, criei algo especial e agora eu quero manter e preservar. O Tara Bhadrapada já é regida por uma deidade que fica escondida no fundo do oceano. Então, o Tara Bhadrapada já fala mais de segredos, de proteger o que você criou. Então, o ano de 2025 é interessante nessas relações mais íntimas você manter alguns segredos, você manter ela um pouco mais íntima mesmo, um pouco mais escondida, um pouco mais só entre vocês, né? A casa 8 fala muito dessa vida a dois. Mas não só, fala também, de novo, do misticismo, das descobertas, das pesquisas. Isso também é interessante manter só para você. Então, usar esse lugar mais bruxístico, né? Esse lugar mais de bruxaria, esse lugar mais de contato com o sutil, é bem íntimo, né? Não sair falando sobre isso, deixar isso um pouco mais para transformar você e as pessoas muito próximas de você, né? Então, Saturno traz em Peixes essa responsabilidade com esses assuntos para as leoninas e para os leoninos. A partir do dia 13 de abril, feliz ano novo para os leoninos e para todo mundo que segue a astrologia védica, né? Porque é o dia que o Sol entra em Áries. Então, é o dia que o Sol começa um novo ciclo no zodíaco, dia 13 de abril, e aí ele fica em abril até o dia 14 de maio. Mas para os leoninos e para as leoninas isso é muito especial, porque Áries é um signo muito potente para o Sol, né? É um signo de fogo, que o Sol tem essa sensação de realmente poder criar coisas novas. Para o Leonino e para a Leonina, essa expressão acontece numa casa 9, que é uma casa do Dharma, que é uma casa de um entendimento de um propósito maior. Como a minha filosofia é, é consistente a ponto de eu poder manifestar isso para o mundo, né? Então, esse mês, da metade de abril até a metade de maio, de 13 de abril a 14 de maio, para o Leonino e para a Leonina é muito interessante é, revisitar, caso você tenha feito, as suas metas do ano, né? Revisitar, criar novas metas, definir novos caminhos e realmente usar essa capacidade de propósito do Sol para se manter firme, para criar e manifestar.
essas questões. E acho muito especial que o dia 13 de abril esse ano, especificamente, é um domingo, que é o dia do Sol. Então, realmente, o Sol vai entrar em Áries, o ano vai começar astrologicamente, né, pelos cálculos védicos, num dia do Sol. Então, realmente, o dia 13 de abril é um dia muito especial para você sentar e planejar. No final desse mês do Sol em Áries, exatamente no dia 14 de abril, quando o Sol for para Touro, Júpiter, que está em Touro há um ano, vai para Gêmeos. Então, vai ter uma movimentação dupla no céu, que para o leonino é muito importante, porque Júpiter, que vem já há um ano, é, experimentando expandir a casa 10, que é uma casa conectada com carreira, que é uma casa conectada com ação no mundo, vai para a casa 11, que é a casa dos desejos. Nesse momento específico, principalmente ali até final de maio, o leonino e a leonina pode estar um pouco alucinado, buscando oportunidades para agir no mundo, porque Júpiter está em Mrigashira, né? Mrigashira é essa nakshatra, esse signo lunar da curiosidade, da busca pelas oportunidades, de não querer perder nenhuma oportunidade que o universo apresenta. Mrigashira fala especificamente sobre perseguir, né? Sobre pesquisar, sobre conquistar e querer explorar. A partir de junho, Júpiter já se assenta um pouco mais e entra na nakshatra, né, no signo lunar de Ardra, que aí sim é mais materialista, né, tem mais capacidade de manifestar as coisas. Para o ascendente em Leão, isso vai acontecer de novo numa casa de metas e objetivos e desejos, e pode ser que o leonino e a leonina perceba desejos muito diferentes, assim. Ardra é essa nakshatra de Rudra, que é uma manifestação de Shiva que transforma, que quer as coisas de um jeito diferente. Então, o leonino e a leonina podem perceber um novo ciclo de 12 anos, né? Porque Júpiter estava nessa casa só há 12 anos, né? A cada 12 anos que ele passa para renovar as suas metas e os seus objetivos. E pode perceber metas e objetivos bem diferentes do que normalmente ele gostaria. É, e algumas rupturas, né? Ardra, pela comunicação, ele tem essa capacidade de falar algumas verdades que às vezes são um pouco mais doloridas e que finalizam alguns processos, principalmente com amigos e conexões, né? A casa 11 fala das pessoas que estão com você para construir algum objetivo. Então, talvez isso tenha que ser renovado, né? Rudra fala sobre essa renovação, sobre finalizar alguns processos para novos amigos, novos colegas, novos parceiros chegarem. E essas novas pessoas mais alinhadas com esses novos objetivos, né? Então, tudo muito transformador nesse lugar, para os leoninos e para as leoninas. Voltando um pouco para maio, no final de maio, dia 29, a gente tem a mudança dos eixos pelos cálculos que eu uso, né? Vocês podem talvez ouvir outras pessoas falando que Rahu e Ketu vão se movimentar um pouco mais para o meio de maio, mas o cálculo de True Node, que é a técnica que eu uso, né? Que são os eixos verdadeiros, observáveis, a gente sabe que eles se movimentam dia 29 de maio. Mas a mudança também nem é tão dramática, assim, né? Quem usa Min Node vai falar que eles se movimentam dia 18 de maio, uma mudança ali de 10, 11 dias. Mas com certeza a partir de junho, Rahu e Ketu já vai estar no novo eixo, e aí esse é o trânsito com certeza mais impactante para os leoninos e para as leoninas, porque a partir de 29 de maio, por um ano e meio, Rahu e Ketu vai impactar o eixo casa 1, casa 7, que é a casa do eu e a casa dos outros, né? É um eixo realmente muito estrutural do nosso mapa. Ketu vai para Leão, que é a casa 1 dos leoninos, e Rahu vai para Aquário, que é a casa 7 dos leoninos e das leoninas. Rahu e Ketu causam transformações, né? Então, realmente,
bastante transformação por um ano e meio nas relações e em você nas relações. Como Ketu vai transitar a casa do eu, o leonino e a leonina percebem um maior sucesso através de decisões mais intuitivas. Quando você sente algo no coração, vai funcionar melhor do que se você usar a razão por esse um ano e meio. Por quê? Por um ano e meio, o leonino e a leonina vai ter um planeta sem cabeça na casa da cabeça. Então, realmente é para confiar um pouco mais nas sensações e nos sentimentos. É para confiar um pouco mais no coração, né? Mitologicamente, Rahu e Ketu, eles eram um ser só, que foi cortado no meio. A cabeça desse ser é Rahu e o corpo é Ketu. Então, por um ano e meio, o Leonino e a Leonina vai estar só com o corpo na casa da cabeça. Então, traz um pouco mais dessa conexão intuitiva para as decisões. E um pouco de despreocupação com o que os outros pensam, né? Porque não tem a cabeça, tipo, dane-se, não tô nem aí para o que os outros pensam. É um movimento interessante para experimentar e fazer as coisas que você sempre quis. Mas talvez tomar um pouco de cuidado para não ficar teimoso demais, porque como não tá pensando, tá confiando demais, pode estar um pouco nesse lugar de eu vou fazer, né? Não importa o que tá acontecendo em volta. E a razão e até a ambição vai estar um pouco mais nos assuntos de casa 7, né? De querer estar com alguém, de querer fazer trocas, de querer explorar as relações. E aqui a palavra explorar, em momento nenhum, tem uma conotação negativa. É nesse sentido de realmente experimentar as relações, experimentar tudo que pode fazer a dois, né? Óbvio que se você tiver um posicionamento no mapa mais maléfico, um Rahu que tem essa característica um pouco mais maléfica, pode ser que você realmente explore outras pessoas nesse sentido de vou me aproveitar delas. Mas de maneira geral, o Rahu ele é articulador, ainda mais em Aquário, que é um signo coletivo, tem essa capacidade de entender, fazer uma leitura dos outros e conseguir usar as potências de cada um para construir algo melhor para o coletivo, né? Aquário é esse signo humanitário. Então tem essa essa potência. O segundo semestre eu fiquei com um pouco de cansaço pelas leoninas e pelos leoninos, porque vai ter muita transformação rolando. É isso, né? A partir de junho, Rahu e Ketu vão vir para esse eixo, mas ali em setembro vão rolar os primeiros eclipses, né? Ali. Só que antes disso, vão ter alguns planetas transitando o Leão, né? Então, o Sol vai passar por Leão, é, Marte vai passar por Leão, Mercúrio vai passar por Leão. Então, assim, vai ter essa intensidade no ascendente de Leão. E é muito importante, então, principalmente ali para setembro, que é quando os eclipses vão acontecer. Então, deixa eu pôr o céu aqui de setembro. Do dia 7 ao dia 21 de setembro, que é quando os eclipses vão estar acontecendo, é importante o Leonino e a Leonina se prepararem fisicamente para isso, né? Realmente é um ano e meio muito interessante para os leoninos cuidarem do corpo físico, porque como vai estar muito intuitivo, pode estar muito desenraizado desse corpo físico, mas na nossa materialidade, infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, cada um tem um ponto de vista sobre isso, é o corpo físico que manifesta. Então, eu gosto muito, eu tenho um professor, né, o Capiel Raj, que ele fala que quando a gente tem Ketu na casa um, para a gente não desenraizar demais, a gente precisa se olhar no espelho. Para o leonino, isso não é uma dificuldade. De maneira geral, o leonino gosta de olhar no espelho. Então, nesse um ano e meio, coloca essa coisa de olhar no espelho, por 5 minutinhos que seja, como essa força de voltar e entender que as suas decisões intuitivas têm um propósito material. Mas realmente, independente do cuidado com o corpo físico, os leoninos podem ficar maromba
o que vai dar sustentação vão ser as práticas espirituais, tá? Então, cuidem do corpo físico, mas não esqueçam das práticas espirituais, das conexões mais sutis, porque esse quieto realmente te sustenta por aí, tá? Por esse lugar mais intuitivo e sutil. No segundo semestre de 2025, realmente a data que mais tem que ficar na cabeça dos leoninos e das leoninas é setembro, que é quando vai ter esses primeiros eclipses no novo eixo, que é quando eles vão começar a entender como que isso vai funcionar para eles. Muito bem, leoninos e leoninas, check. Agora vamos para Virgem. Leoninos e leoninas, se ficaram com alguma dúvida, anotem. No final eu vou dar espaço para vocês perguntarem se precisar de qualquer coisa. Virginianos, deixa eu voltar para agora, a gente, né? Porque os virginianos estão com Queto agora no ascendente. Então, é, ascendente em Virgem, né? Além das transformações dos planetas lentos, que são muito relevantes, o ascendente em Virgem também precisa sempre ter atenção com a movimentação de Mercúrio em especial. E assim como eu falei para os geminianos, pobrezinhos virginianos, Mercúrio é o planeta mais louco do zodíaco. Ele vai para frente, vai para trás, se encontra com o Sol, fica em combustão. Então, tende a ser o ascendente que tem mais movimentação, em termos de picos de energia, né? Assim como o geminiano. O mês de fevereiro já começa com esse rolê todo, com Mercúrio em combustão, aqui. De 2 a 15 de fevereiro, Mercúrio vai se encontrar com o Sol em Capricórnio, e depois de 22 a 28 de fevereiro, Mercúrio se encontra com Saturno em Aquário. Então, são duas conjunções, né? A primeira a gente chama de combustão, porque é com o Sol, mas basicamente são duas conjunções com planetas bem responsáveis. E Mercúrio, que é um planeta um pouco mais adaptável, quando ele se encontra com o Sol e quando ele se encontra com Saturno, ele sente o peso da responsabilidade, mas principalmente percebe uma purificação, né? A combustão, que é o primeiro encontro de Mercúrio com o Sol, do dia 2 ao dia 15 de fevereiro, tem essa capacidade de purificação. Então, o virginiano vai começar o ano do jeitinho que ele gosta, se limpando, né? Tendo esse espaço para se purificar, pegando fogo, né? Primeiro pegando fogo, mas para depois de pegar fogo ter essa capacidade de purificação. E depois encontra com Saturno, que tem essa capacidade de botar essas novidades e essas transformações na rotina, porque Aquário é a casa da rotina do virginiano, né? Então, quando encontra Saturno, mais para o final de fevereiro, entende o que foi purificado no começo do mês, com o encontro com o Sol, e aí coloca isso, entende a responsa de colocar isso em prática na rotina. O mês de março, né, continua sendo um mês bem importante para basicamente todo mundo, porque esses eclipses de março tem muitos planetas envolvidos, então basicamente todo mundo de alguma forma vai ser impactado por esses eclipses. Os eclipses de março, então, de 14 a 29 de março, impactando o ascendente ainda, né, do virginiano e a casa 7. Então, desde novembro de 23, o ascendente em Virgem tá com essas transformações rolando no eu, entendendo qual é o seu papel e qual é o seu papel nas relações. É a última oportunidade, né, assim, em 18 anos para entender como explorar e como experimentar os outros na sua vida, né, ter um foco muito grande nas relações. É, Mercúrio vai ficar retrógrado nesse processo, né? Mercúrio vai ficar retrógrado em Peixes de 15 de março a 7 de abril.
Então fica ainda mais intenso esse processo de transformação dos relacionamentos. É, dá uma vontade de sair fazendo coisa. Não recomendo, porque, além de tudo, Mercúrio vai estar em debilidade. Tecnicamente, o ambiente pisciano para Mercúrio é muito desafiador, porque Mercúrio é o intelecto, é a lógica, e Peixes não. Peixes é essa energia intuitiva. Então, essa combinação ela fica bem confusa. Eu recomendo os virginianos, apesar desse desejo que talvez possa nascer, principalmente no começo de março, metade de março, com os eclipses, com o movimento retrógrado, segura a onda, anota, escreve. Mercúrio se favorece, né? Pessoas muito influenciadas por Mercúrio se favorecem muito pela escrita. Escreve tudo que nasceu na sua cabeça, nas suas ideias, e a partir de maio, aí sim, você pode colocar mais em prática as transformações, as últimas transformações que nascerem desse eixo de Rahu e Ketu, influenciando a sua casa 7 e a sua casa 1. E realmente, a partir de abril, né, em maio, Saturno já vai estar aqui em Peixes, né? Saturno, que há 2 anos e meio está influenciando a sua casa de rotina, vem para sua casa 7 de relacionamento. Então, Saturno te ajuda a trazer essa responsabilidade mais para o relacionamento. Há 2 anos e meio, o ascendente em Virgem está respondendo BO atrás de BO, né? Porque Saturno está transitando ainda está, né? Transitando a casa 6 de rotina. Então, o virginiano pode estar com essa sensação de que quando resolve um problema, tem um novo problema para resolver, quando resolve outro problema, tem um terceiro problema para resolver, porque Saturno traz essa responsabilidade e esse hiperfoco para as questões do dia a dia, né? As questões da casa 6 são essas questões que todo dia aparece um negocinho para a gente resolver. A partir de 29 de março, Saturno sai dessa casa 6 e vai para a casa 7. Então, libera um pouco esse aspecto de responsabilidade em relação à rotina e traz responsabilidade para o casamento, né? Não dá para ficar sem responsabilidade. Saturno não foge do nosso mapa, mas ele pelo menos se movimenta e a gente consegue tirar um pouco do foco de uma área e ir para outra. Lembrando, né, que Saturno, quando entra em Peixes, ele está nas Badrapadas, que são essas nakshatras de equilíbrio, de busca por um equilíbrio. E Saturno começa a movimentação em Purva Badrapada, que tem essa capacidade de transformar a relação. E a partir de maio, Saturno entra em Uttara Bhadrapada, né? Aqui no mapa tem um UBH, né? Uttara Bhadrapada, que aí já mostra essa questão mais conectada com a preservação das mudanças, principalmente num lugar muito íntimo, né? Então, o virginiano que estiver numa relação, com certeza vai sentir a necessidade de que essa relação mergulhe muito, que entre muito em aspectos mais secretos e mais profundos das relações e das negociações. O virginiano e a virginiana talvez sinta a necessidade de fazer negócios e negociações secretas, né? Então, um novo projeto que vai surgir e que ninguém pode ficar sabendo desse começo das negociações. É, mas lembrando uma coisa que eu reforcei muito na segunda e queria reforçar agora, que Saturno é o planeta da ação, só que Peixes é o signo do desapego. Então, a ação que a gente tem enquanto Saturno está em Peixes tem que ser uma ação mais desapegada de resultado. Então, o virginiano e a virginiana, apesar de mergulhar nas relações, a ideia e o desafio, né? Porque para mim é um desafio muito grande agir sem estar atrelada a um resultado, mas a ideia é agir sem esperar nada do outro, né? Então você age, você aprofunda, mas não espera um resultado. E não esperando, tende o resultado a vir melhor, né? Porque ganhar alguma coisa esperando nada, você ganha muito, né? Então, para os virginianos tem esse desafio esse ano.
nas relações e nos relacionamentos. Em maio também a gente tem a movimentação de Júpiter, né? Então, Júpiter, que há um ano está deixando a rotina do virginiano até meio extenuante em relação à busca por novos conhecimentos, porque Júpiter ficou um ano na casa 9, que é a casa dos conhecimentos, né? Uma busca por conhecimento que parece que não tem fim, e uma busca meio sem propósito, porque Mrigáshira, eu gosto muito da mitologia de Mrigáshira, porque quando você entende a mitologia, você entende muito como ela se manifesta, né? Mrigáshira está conectada com o cervo almiscarado, que é esse animal, esse veado, que tem um cheiro que sai do seu próprio, da sua própria cauda. E ele passa a vida inteira rodando a floresta, procurando quem é esse ser tão magnífico que deixa esse cheiro tão gostoso nas árvores, sem perceber que é a própria cauda dele que está ali espalhando aquele cheiro. Então, Mrigáshira fala muito dessa busca fora de algo que, na verdade, se você parar para pensar, se você parar para refletir, está dentro. Então, o virginiano, né, a virginiana, está há um ano procurando em filosofias e técnicas algo que é dele, né? Algo que é seu. E aí, a partir de junho, quando Júpiter já vai estar numa casa de ação, que é a casa 10 do trabalho, na Nakshatra de Ardra, isso começa a nascer em forma de manifestação, né? Então, Júpiter em Ardra já faz o virginiano ter uma capacidade maior de comunicar esse conhecimento que ele passou um ano explorando, né? Ardra traz esse sentimento de querer fazer coisas muito novas, de realizar atividades impossíveis. Ardra é essa nakshatra conectada com Rudra, que se manifestou na Terra para parar Brahma, né? Para realizar uma tarefa considerada impossíveis pelos sábios, né? Então, o virginiano esse ano, com Júpiter numa casa tão proeminente que é a nossa casa 10 do mapa, numa nakshatra de Ardra vai ter essa capacidade de fazer coisas realmente novas e impossíveis aos olhos dos outros, únicas e sem medo nenhum da opinião dos outros, né? Rudra só vai lá e faz. Então, virginianos, né? Tragam virginianos para os projetos de vocês, eles vão estar muito potentes esse ano para fazer as coisas acontecerem. E em especial junho, comecinho de junho, muito lindo, porque o regente do ascendente vai estar junto, né, com Júpiter, né? Então, essa conjunção de Júpiter com Mercúrio no próprio signo de Mercúrio, que é Gêmeos. Então, assim, realmente muita força para o virginiano se apropriar de quem é e comunicar isso para os outros, né? Gritar por aí quem é. Não precisa gritar literalmente, né? Mas nesse sentido de mostrar para o mundo quem realmente é. Na mitologia, né, nas histórias conectadas com Ardra, Rudra precisou gritar por uma eternidade até receber um nome. Então, é essa sensação de que você pode gritar por aí quem é. No final de maio, e aí eu já estou, né, aqui em junho, no mapa já está em junho, com o novo eixo de Rahu e Ketu, a gente vê, né, que Saturno saiu da influência da casa 6 e agora quem vai entrar é Rahu e Ketu. Rahu e Ketu saindo do eixo de casa 1, casa 7 traz um certo alívio para as transformações tão intensas do eu. E junto com Júpiter, que vai estar puxando o virginiano para pensar mais em ações, né, de carreira, Rahu na 6 também organiza a rotina. E boa parte da nossa rotina, da nossa sociedade, é a carreira, né? Então isso se complementa de alguma forma. Ketu na casa 12 traz essa base da espiritualidade e desse pensamento um pouco mais intuitivo, mas
isso como uma base mesmo, para você não ficar muito tempo pensando nisso, porque realmente a sua energia, ela se dedica à área onde a gente tem Rahu, que no caso para o virginiano vai ser organizar o seu dia a dia de uma maneira nova. Então, o virginiano passou 2 anos resolvendo BO, com Saturno influenciando essa casa 6, e agora ele percebeu que se ele continuar fazendo a coisa do mesmo jeito, ele só vai resolver BO o resto da vida. Então, o Rahu vem para falar para o virginiano assim: fazer a mesma coisa do mesmo jeito como você estava fazendo não estava dando certo. Você estava só resolvendo problema atrás de problema. Então, agora vamos pensar na rotina de uma maneira nova. Vamos trazer esse elemento de transformação, novas estratégias de como cuidar da saúde, de como lidar com as finanças, de como lidar com as parcerias. Então, realmente esse elemento de novidade para o ascendente em Virgem. Ai, nossa, passei o ano de 2025 e não senti essas transformações. Talvez Rahu e Ketu não sejam planetas relevantes para você nesse momento. E para isso eu só consigo saber se eu olhar o seu mapa natal. Mas de maneira geral, alguma coisa você sente, porque Rahu e Ketu, de novo, são esses planetas mais lentos que trazem transformações mais profundas. Para o ascendente em Virgem, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado mais uma vez. Então, Mercúrio ficou retrógrado pela primeira vez no ano ali em março, quando ele fica retrógrado em Peixes. E ali na virada de julho para agosto é mais um movimento retrógrado de Mercúrio agora no signo de Câncer. Então, lembrando, né, eu falei um pouco disso na segunda e queria reforçar, Mercúrio, ele fica retrógrado em signos do mesmo elemento. Então, ele ficou retrógrado em Escorpião, agora no novembro, em novembro, dezembro, que passou. Em março, março, abril, ele vai ficar retrógrado em Peixes e julho, agosto, ele vai ficar retrógrado em Câncer. Pro virginiano, os signos de água estão conectados com relacionamentos. Então, até agosto, Mercúrio está trazendo esse elemento de revisão, né? Porque o planeta retrógrado revisa pros assuntos de relacionamento. Nesse último movimento retrógrado, que vai de 18 de julho a 11 de agosto, a revisão vem muito nas pessoas que estão com você para você conquistar as suas metas e objetivos, né? Como você vai estar reinventando a sua rotina, provavelmente você vai ter mudanças nas suas ações do dia a dia e talvez você precise reorganizar essas pessoas que estão com você para você construir essas novas rotinas, né? Setembro, eclipse rolando, eclipse pros geminianos e pros virginianos tendem a ser importantes porque quase sempre Mercúrio participa dos eclipses, porque quase sempre Mercúrio está muito perto do Sol, então ele está sempre envolvido de certa forma com os eclipses. Vai ser essa primeira viagem em setembro, né, do dia 7 ao 21 de setembro, essa primeira viagem para entender esse cenário maior, né, que são assuntos de casa 12, que entende o universo com U maiúsculo, vamos dizer assim, entender esse seu papel nesse universo maior para ir para o microplanejamento, para ir para a lupa da rotina, para organizar e se reinventar na rotina para fazer sentido com esse propósito maior, né? Então, setembro vem com essa pegada, e o final de setembro e começo de outubro, aí Mercúrio já vai estar em Virgem, que é o seu ascendente. Mercúrio vai estar muito rápido, ele realmente vai passar por Virgem em 10 dias, basicamente, porque ele vai ter acabado de ficar retrógrado, vai ser de 20 de setembro a 2 de outubro, Mercúrio em Virgem, que é o posicionamento mais potente que existe para Mercúrio, né? Porque Virgem é o seu próprio signo, Virgem é uma energia muito alinhada com o intelecto, então esses são 10 dias realmente que o virginiano tem uma capacidade muito grande de se organizar, né? Então as coisas vão estar acontecendo muito rápido ao longo do ano, e esse final de setembro vai ser meio que um respiro para o virginiano se tirar essa pausa de 10 dias para
reorganizar o autocuidado, tirar um tempo para ele, para as coisas fazerem sentido e se assentarem um pouco mais. Certo? Boa. Virginianos e virginianas, anotem suas dúvidas. No final, a gente conversa. Nossa, eu tô muito no prazo. No meu documento estava escrito 9h50 para terminar essa parte, são 9h52. Muito virginiana. Maravilhoso. Então agora vamos para a Libra. Ascendente em Libra é esse ascendente, então, assim como o Touro, que além da movimentação dos planetas lentos, precisa ficar ligada para a movimentação do planeta Vênus, né? Que é o planeta que rege o seu ascendente. Vênus realmente já começa o ano um pouco mais intenso, então já semana que vem, a partir do dia 13 de janeiro, Vênus já fica muito próximo de Saturno, né? Aqui, para quem estava na aula de trânsitos de janeiro e ouviu a Madu dando algumas datas para a conjunção de Vênus com Saturno, a Madu ela usou datas realmente mais específicas quando Vênus está a menos de 1 grau de Saturno, que aí é o pico da interação entre eles, né? Eu aqui já vou trazer datas um pouco mais longas, porque eu considero essa influência um do outro a partir de 5 graus, né? Então, menos de 5 graus já acho que é relevante a gente ficar ligado. E essa combinação de Vênus com Saturno já acontece a partir do dia 13 de janeiro, de 13 de janeiro a 25 de janeiro. E aí, quando o Libriano acha que, beleza, já passou essa conjunção com Saturno, 2 dias depois, dia 27 de janeiro, Vênus começa a sentir a influência de Rahu, né? Então, realmente, um começo, uma virada de janeiro para fevereiro bem intensa para o Libriano, porque aí de 27 de janeiro a 8 de fevereiro, Vênus vai ser influenciado por Arro. E essa combinação, né, essas duas conjunções que vão acontecer para quem está sendo influenciada por Vênus, traz muito esse questionamento de empatia, né? Vênus é o planeta dos relacionamentos e encontra Saturno, que é um signo que é um planeta do povo, no signo de Aquário, que é um signo do povo. Então traz essa sensação de entender que os relacionamentos precisam ser construídos na base coletiva, entender que os relacionamentos também precisam de um certo limite, né? Saturno, ele, apesar de ser muito coletivo, ele primeiro pensa nos limites, né? Ele não se perde nessa relação. É diferente de uma relação canceriana que se mistura e que às vezes realmente os limites se perdem. Saturno não, ele é empático, mas ele sabe que cada um tem que ter um limite. E pro Libriano isso pode ser muito importante no relacionamento para quem tem filho, né? A casa 5, que é onde isso acontece, é a casa dos filhos, né? Então olhar como você consegue sentir a dor do seu filho em você, mas não esquecer o papel de cada um, né? Não esquecer qual é o seu papel nessa relação. E aí, a partir do momento que Vênus encontra Rahu, isso já explode para desejos muito exacerbados em relação aos outros. Rahu é explosão, Rahu é exploração. E aí, quando ele encontra Vênus, tem esse desejo realmente de conhecer os outros, de esperar muito dos outros, e esperar principalmente que os outros tenham atitudes mais altruístas, né? A casa 6, que é onde o Libriano tem peixes, é a casa do serviço e do servir. Então, o Libriano vai estar com essa fé no povo, com essa fé nos outros, que pode, enfim, ser verdadeira, mas às vezes pode fazer o Libriano quebrar um pouco a cara, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas verdades nesses relacionamentos. Março, então, é aquele mês que o bicho pega para todo mundo
E eu falo bicho pega, mas não necessariamente é algo ruim, tá, gente? É só porque vai ser muito movimentado. Então não tem como alguém não sentir essa movimentação. E para o Libriano, em especial, Vênus, que é o planeta regente, vai estar retrógrado. Então, mais uma camada de importância. Vênus vai ficar retrógrado de 1º de março a 12 de abril e em combustão de 19 a 26 de março. Então, os eclipses são de 14 a 29 de março, tudo junto acontecendo ao mesmo tempo agora. É muito importante o Libriano cuidar das relações com esse planeta retrógrado. Pessoas do passado vão voltar. No momento em que Vênus está em combustão, a impaciência em relação aos outros pode bombar. E realmente é essa transformação para entender quem são as pessoas que te ajudam ou te atrapalham na rotina, né? Fazer esses ajustes necessários nas relações para conseguir continuar transformando a sua rotina e principalmente a partir do dia 29 de março, para conseguir implementar as mudanças de rotina que você quer, porque aí Saturno entra nessa casa. E Saturno aqui, pro Libriano, né, essa movimentação de Saturno em Peixes até 2027, muito importante o Libriano, se possível, incluir atividades filantrópicas e altruístas na sua rotina, porque Saturno é o trabalho. Saturno em Peixes é o trabalho que não pensa em resultado, né? E a casa 6 é essa casa de ajudar os outros, de servir. Então, equilibrar esse trabalho remunerado com um trabalho um pouco mais um seva, né? Um trabalho um pouco mais de entrega. Pode ser que o libriano fique workaholic e transforme o trabalho na sua religião. Isso também é uma possibilidade, né? O libriano perceber, amar, né? Começar a sentir esse desejo muito grande de superar desafios e gostar de perceber essa superação dos desafios. Mas, de novo, Saturno em Peixes é sobre fazer o que precisa ser feito e não necessariamente esperar resultados em relação a isso. Então, tem uma necessidade um pouco desafiadora de resolver os problemas da rotina, mas não esperar que isso traga grandes resultados, né? E quanto menos se espera com Saturno em Peixes, mais se colhe, né? Diferente de Virgem, que quando o Mercúrio, né, quando tudo isso está acontecendo, o Mercúrio está em debilidade, que é aquela combinação desafiadora, quando tudo isso está acontecendo, eclipse, Vênus em combustão, Vênus retrógrada, tudo isso para Vênus está acontecendo no melhor signo possível, depois dos seus próprios signos, né? Vênus em Peixes fica numa configuração técnica que a gente chama de exaltação. Então, depois da experiência dos eclipses, das conjunções, das combustões, por volta do dia 6 de maio, de 6 a 31 de maio, é um período muito bom para o Libriano, né? É um período para curtir um pouco uma calmaria. Vênus já vai estar longe de Rahu e Saturno, mas ainda nesse ambiente tão positivo para ele de peixes. Então, é um período bom para se conectar com esse lugar de plenitude, de completude. Talvez viajar, se for possível, para algum lugar perto do mar, né? Peixes é esse signo de água que se favorece muito por essa combinação. Então, de 6 a 31 de maio, librianos, anotem aí, para aproveitar um pouco mais. 14 de maio, então, a gente tem a movimentação de Júpiter, né? Júpiter talvez seja um planeta importante ou não para você, Libriano, mas de qualquer forma, como é um planeta lento, tende a trazer transformações para você. Júpiter vai transitar por Gêmeos durante um ano, e essa é uma movimentação de casa 8 para casa 9. Então, Júpiter ele está há um ano em Touro, que para o Libriano é a casa 8, de mergulhos em conhecimentos de tudo que é secreto, de tudo que é místico, de tudo que é sutil.
E a partir do dia 14 de maio ele vai para Gêmeos, que é essa casa do conhecimento um pouco mais filosófico, né? Do conhecimento um pouco mais estruturado. A partir de junho, principalmente quando Júpiter vai estar em Ardra, o libriano pode sentir essa necessidade muito grande de realmente comunicar sobre esses saberes, né? Tanto os saberes que ele vem adquirindo desde maio de 2024, que foi quando Júpiter entrou em Touro, até o que ele está adquirindo agora, né, a partir de maio de 25, com essa entrada no signo de Gêmeos. É, Pode ser que existam mudanças nas crenças, né? A Ardra tem essa energia de transformação. A Ardra está muito conectado, por ser uma nakshatra de Rudra, está conectado com tempestades, com relâmpagos, nesse sentido de que precisa de uma grande transformação, né? De uma grande disrupção para o novo surgir. Então, o ascendente em Libra talvez tenha alguma revelação de uma nova forma de ver o mundo, de uma nova filosofia de vida. Isso também é possível, ele direcionar para o relacionamento com o pai ou professores, né? Então, às vezes, um relacionamento que precisa desse gás de transformação para ser visto de um novo ponto de vista. Pro Libriano, mais para o final do ano, vai ter aquela movimentação que eu não estou dando tanta ênfase, porque é uma movimentação mais específica que eu vou falar mais para os sagitarianos e para os piscianos, que Júpiter vai entrar em Câncer rapidinho ainda esse ano e depois ele volta retrógrado para Gêmeos. Mas pro Libriano especificamente eu acho importante a gente trazer isso, porque entra numa casa 10 que é uma casa muito importante, né? Que é uma casa de ação. Então, ali por volta, cadê o signo de Libra? Aqui. Lá por volta de novembro, o libriano pode ter uma urgência de perseguir novas oportunidades de carreira. Só que como Júpiter vai estar retrógrado, é importante ele evitar uma mudança muito nova. Se for para fazer alguma transformação de carreira, é melhor reciclar uma oportunidade antiga do que começar algo muito novo, né? Esperar esse Júpiter entrar em Câncer em movimento direto só em 2026 para essas movimentações acontecerem de uma maneira um pouco mais estruturada. Até porque Júpiter vai estar em Câncer e vai estar retrógrado em Punarvasu, que é uma nakshatra de repetição, é uma nakshatra que erra e começa de novo, erra e começa de novo. Então, aqui é mais sobre você resgatar uma oportunidade que você não teve a chance no passado de viver e agora tentar viver e tentar botar isso em prática, do que começar algo totalmente novo, né? Então, se ali em outubro, novembro, essa urgência surgir, Libriano, fala comigo, vamos estudar seu mapa individualmente para a gente entender se é melhor segurar ou se já dá para fazer essa transformação. Voltando para trás, né, porque eu fui muito para frente, ali em maio, 29 de maio, então Rahu e Ketu vão se movimentar para o ascendente em Libra aqui, impactando esse eixo de casa 5 e casa 11. Para o ascendente em Libra, então, vai movimentar essa casa de manifestação. A casa 5, que é onde Rahu vai impactar por um ano e meio, está muito conectada com criação de novas ideias, de aprender coisas novas e manifestar essas ideias, né? A casa 5 é a casa de criação, de usar mais tecnologia nas suas criações, né? Rahu é esse planeta de tecnologia, de trazer essas coisas disruptivas. Librianas, mulheres que não quiserem, né, conceber uma criança nesse um ano e meio, direcione essa potência criativa para projetos, né? Porque Rahu transitando a casa 5 pode trazer muita essa capacidade de realmente criar coisas novas, que pode ser um filho, né? Então,
Se não é o seu intuito, é óbvio que eu teria que olhar o mapa individual, não é que toda libriana tenha essa possibilidade, mas está mais ativo. Então, direcione essa capacidade de manifestação para projetos, caso você não queira ser mãe. E caso você já seja mãe, perceba que você vai ter uma nova forma de lidar com esses seres, né, com esses serzinhos na sua vida. A forma que você vai lidar com os seus filhos, com as suas filhas, talvez venha de um lugar novo, de um desejo de construção de uma nova relação entre vocês. É... E é interessante esse eixo de Queto na 11 e Rahu na 5, porque o Rahu vai estar criando sem muito pensar onde isso vai dar. Porque o Queto transitando a casa 11, ele traz uma desconexão das metas e objetivos, né? Ele vai estar ali te intuindo, te ajudando a pensar no mundo e as suas metas de um lugar um pouco mais de como você se sente bem, aonde você quer estar se sentindo bem. E o Rahu vai estar criando pelo desejo de criar, né? Pelo desejo de expandir. Então, tem esse eixo que te ajuda a realmente fazer criações mais alinhadas com quem você realmente é. Pode ser que essas criações não deem nada, mas realmente, pelo menos, você manifestou um pouco de si. E aí, depois, quando Júpiter for para Câncer, lá em maio de 26, talvez você resgate isso e perceba a importância para isso se alinhar com a sua carreira, talvez, né? Do mesmo jeito que Mercúrio vai encontrar Júpiter no céu, que vai ser importante para os virginianos, Vênus também vai encontrar Júpiter no céu, em agosto, no começo de agosto, de 6 a 17 de agosto, a gente vai ver é, Vênus e Júpiter juntos no céu. Vai ser essa conjunção muito potente para o Libriano realmente entender os seus caminhos de estudo para os próximos 12 anos de ciclo de Júpiter. Então, Júpiter ele demora 12 anos para dar a volta no zodíaco, ele demora 12 anos para passar por todos os signos. E ele está nessa casa de estudos para o Libriano. E quando o regente do ascendente encontra esse planeta, é realmente um momento que o ascendente em Libra pode parar para planejar quais são os caminhos de estudo dos próximos 12 anos, né? Desse próximo ciclo que começa. Então, de 6 a 17 de agosto, muita inspiração para entender esses caminhos. Ah, e quer dizer que durante 12 anos eu vou estudar sempre a mesma coisa? Não, mas vai ter uma inspiração por um caminho mais claro. E é legal porque Vênus traz esse conhecimento para o palpável. Lembrando que Vênus, nas histórias, ele é Shukracharya, né, que é o professor dos Asuras, dos seres materialistas. Então, ele traz esse conhecimento jupiteriano que às vezes é só intelectual para uma base de ação, né? Então, para o Libriano, isso é muito importante. E aí, setembro, a gente tem aqueles primeiros eclipses do novo eixo que vai remexer geral e que pro Libriano vai remexer esse novo eixo de casa 5, casa 11. Logo depois do eclipse, né? Então, os eclipses vão ser de 7 a 21 de setembro, e logo depois do eclipse, Vênus vai passar por cima, né, dos eclipses, né? Vênus está um pouco atrás, do movimento do Sol. Então, depois que o Sol passar e viver os eclipses, ali no dia 30 de setembro a 8 de outubro, vai ser a vez de Vênus se encontrar com Queto e solidificar essas transformações. Aqui é um período mais sensível, né? Porque depois que Vênus encontrar com Queto, Vênus vai para Virgem, que é um signo de desafio para Vênus, né? Então, de 30 de setembro a 2 de outubro, ou seja, basicamente a 2 de novembro, desculpa, basicamente outubro todo vai ser um mês
mais sensível para o libriano, que o libriano vai sentir essa vitalidade um pouco mais enfraquecida, um pouco menos potente, vai se perceber muito desapegado de conquistas que pro ascendente em Libra, que é um signo de Vênus, é estranho, né? Porque o signo de Vênus está conectado com as nossas, com as nossas coisas, né? Com essa nossa capacidade de viver a vida material através dos sentidos. E aí, quando ele encontra Queto, isso para de fazer sentido, e quando ele transita a casa 12, que é uma casa de desapego, isso também fica perdido. Então, para o Libriano, o mês de outubro tem que segurar na mão de Shiva e entender que o processo vai fazer sentido. Até porque logo em seguida, né, a notícia boa é que logo em seguida Libra vai entrar no ascendente, que é o seu próprio signo. Então, é, no mês de novembro todo, o cenário muda bem de figura, porque aí Vênus vem para o ascendente, para relembrar que você não está sozinha, né? Então, Vênus em Libra, passando pelo ascendente, lembra que você não está sozinha nesse processo. E realmente vai ser a primeira leva de reciclagem, do ascendente em Libra para esse eclipse desse novo eixo. E uma reciclagem, talvez, de amigos, né? Que tu, na casa 11. Oi, meu povo! Minha internet deu um bug aqui. Voltei. Pelo que eu tô vendo aqui, voltou mesmo, tá tudo certo. Queria pedir para alguém me dizer onde paramos, até onde vocês me ouviram. Alguém que está anotando, Tânia, Marcela, não sei se vocês conseguem me dizer. Desapegado de conquistas, Tá. Libra. Vênus se encontrando com Queto, beleza, final de outubro. Então vamos retomar. Questões técnicas acontecem. Deixa eu tirar aqui as notificações do celular que eu tinha ligado, só para ver se. Então, ali, final de outubro, o Libriano vai estar nessa transição que é um pouco mais, que é bem desafiadora, na verdade, porque ele vai encontrar com Queto e depois ele vai transitar a casa 12, que são elementos de desapego, né? Então, Queto é o desapego, a casa 12 é desapego. É realmente como se o ascendente em Libra tivesse é, se livrando, né? Abrindo espaço para quando chegar novembro, é, quando Vênus estiver no seu próprio signo de Libra, no ascendente, ele realmente reconstruir a sua potência, né? Relembrar que não está sozinho, relembrar que pode contar com outras pessoas. É uma leva, né? Um momento de reciclagem, vamos dizer assim, para esse ano do Libriano. E a virada do ano vai ser um período mais intenso para geral, assim, vai ser um pouco mais picante, vamos dizer assim, porque vai ter combustões intensas, uma combustão de Marte, né, bem intensa, e Vênus vem junto, principalmente de 16 de dezembro até o começo de janeiro de 26, num signo de fogo. Então, realmente não recomendo trazer assuntos muito sobre crenças e valores na ceia do Natal de 2025,
porque as coisas vão estar um pouco mais intensas nesse lugar da diplomacia, né? Um ponto de vista um pouco mais individualista ali. Então, se o libriano quiser tirar férias e ficar sozinho no Natal e no Ano Novo, talvez valha a pena, né? Ou pelo menos segurar bastante a língua nesse período, porque tudo isso acontece na casa de comunicação. Se você tem um libriano na família, já sabe, né? Que talvez ele esteja um pouco com esse desejo de botar lenha na fogueira. E aí, vamos para o último ascendente de hoje. Deixa eu ver como que estamos de horário. Estamos relativamente bem. Último ascendente de hoje, que são os escorpianos e as escorpianas, esse ascendente tão misterioso. Cadê minhas anotações? Aqui. Então, assim como o ariano, o escorpiano talvez tenha a sensação que o início de ano está um pouco mais paradão e um pouco mais truncado, porque eles viraram o ano com o seu regente do ascendente retrógrado. Então, Marte está retrógrado desde o dia 6 de dezembro, ele vai continuar retrógrado até 23 de fevereiro. Então, realmente, como eu falei para o ariano, talvez o escorpiano também tenha a sensação que o ano só vai começar depois do carnaval, ali em março. Porque o planeta retrógrado ele fica um pouco mais reflexivo, mais introspectivo do que ativo. Para o escorpiano, esse movimento retrógrado está acontecendo em casas de conhecimento, né? O movimento retrógrado começou na casa 9, em Câncer, e vai para a casa 8, em Gêmeos, a partir do dia 21 de janeiro. Então, tem essa reflexão, principalmente sobre o conhecimento, né? Especificamente quando for para Gêmeos, né? Ali de 21 de janeiro até 23 de fevereiro, enquanto ele estiver retrógrado, o escorpiano pode sentir essa necessidade de realmente botar o misticismo para jogo, né? Entender qual é esse conhecimento sutil que sustenta, porque Marte é esse planeta que dá sustentação para o ascendente em escorpião. Então, depois que ele volta para o movimento direto, a partir do dia 23 de fevereiro, botar essa bruxaria na prática, né? Botar esse conhecimento sutil, essa capacidade de entender o mundo de uma maneira um pouco mais intuitiva para jogo. Em março, os eclipses rolando, últimos eclipses impactando o eixo Virgem e Peixes, que pro ascendente em Escorpião são as casas 5 e 11. Então, realmente, últimos eclipses que trazem essa capacidade de manifestação. Mais uma vez, né, reforçando os eclipses, eles acontecem no mesmo eixo a cada 18 anos, com Rahu exatamente no mesmo signo e Ketu exatamente no mesmo signo. A cada 9 anos, o eixo vai ser ativado, mas invertido, né? Então, daqui 9 anos, Rahu vai estar em Virgem e Ketu vai estar em Peixes. Então, os assuntos vão ser os mesmos, mas num ponto de vista oposto para serem invertidos, para serem transformados. Então, nessa configuração de Rahu em Peixes, impactando a casa 5 do Escorpiano, só daqui 18 anos. Provavelmente o Escorpiano está sentindo desde novembro de 2023, essa necessidade de transformação no relacionamento com os seus filhos, essa necessidade de transformação na forma como ele se manifesta no mundo, criar coisas diferentes, criar a partir principalmente de tecnologia, porque Rahu é tecnológico, realmente essa capacidade muito grande de manifestar desse ponto de vista um pouco mais de novidade. A partir do dia 29 de março, que é o dia do eclipse, Saturno também entra em Peixes. Deixa eu botar o mapa aqui. Saturno vai entrar em Peixes e vai ficar em Peixes até o final de 2027, então é essa influência mais intensa, né? Uma influência um pouco mais duradoura para o ascendente em Escorpião, de 2 anos e meio.
e que sustenta as transformações causadas pelos eclipses, né? Então, perceber que esses projetos que nasceram nesse rompante de inspiração dos eclipses precisam de responsabilidade para ser mantidos, né? Precisam dessa camada saturnina para ser mantidos. O ascendente em escorpião pode se sentir um pouco sufocado por tanta responsabilidade, né? Porque ele criou muito enquanto o Rahu estava transitando a casa 5 e agora ele vai ter que bancar essas criações, né? Ele talvez sinta que precisa se sacrificar um pouco para algo nascer, para algo se manter vivo. Esse comprometimento também com as crianças da sua vida, com os seus filhos, né? Essa coisa de realmente se entregar nas relações. Saturno tem essa capacidade de mostrar onde a gente se entrega. O relacionamento com os filhos, especificamente, que é um assunto de casa 5, pode vir com alguns segredos, né? Então, se você tem filho ali mais para adolescência, pode ter essa pegada um pouco mais de descobrir novidades no relacionamento de vocês, de perceber que o relacionamento de vocês não está mais tão aberto quanto você esperaria que fosse. E é uma fase, né? É uma necessidade de passar por isso com esse Saturno em peixes. Mas uma outra interpretação que eu achei bem bonita, que eu ouvi um professor contando, é que, de novo, Saturno em Uttara Bhadrapada é sobre perceber os segredos da vida e perceber os tesouros da vida e manter isso para você, não sair espalhando isso, porque enquanto você mantém isso para você, esse tesouro vai brilhando cada vez mais. E isso está muito conectado com o simbolismo de Uttara Bhadrapada, que é, de novo, essa serpente que mora no fundo do oceano e está muito atenta a tudo que surge de novo, e ela escolhe com muito cuidado o que vai emergir, né? O que que ela vai deixar lá no fundo do oceano e só poucos vão acessar e o que vai emergir. Então, no relacionamento com os seus filhos ou com os seus projetos, nesses próximos 2 anos, você pode perceber tesouros, né? Um projeto que tem muita capacidade de ser muito legal, de prosperar muito, ou uma qualidade do seu filho que você percebe que ele tem muito, que ele vai ser, né? Que ele vai se destacar muito por isso. E esses 2 anos é para, de alguma forma, cuidar disso e não necessariamente sair falando sobre isso, né? De manter um pouco mais perto de você, para esse tesouro ir tomando forma. E aí, principalmente mais para 2027, que Saturno vai entrar em Revati, que é o último pedacinho de peixes, aí sim levar isso para o mundo e fazer esse tesouro virar um sucesso. Em abril, o ascendente em escorpião não vai ter nem se recuperado do eclipse ainda e já vai ter que passar pela segunda temporada de Marte em Câncer, que é um posicionamento mais sensível. Então, de 2 de abril a 6 de junho, Marte vai para a segunda temporada em Câncer. Marte já passou por Câncer, no final do ano passado. Então, agora o escorpiano tem essa oportunidade de passar por esses mesmos desafios, e eu estou falando de desafio porque o ambiente de Câncer para Marte é desconfortável, porque Marte é um guerreiro, é planejamento, é fazer a coisa acontecer, e Câncer está muito envolvido nas emoções, está muito apegado, aos sentimentos, então isso é confuso. Só que agora o ascendente em escorpião tem essa oportunidade de transformar essa confusão em inteligência emocional, em pegar esses conhecimentos da casa 9 e transformar em práticas que não mais flutuam com a sua emoção, mas que sustentam a sua emoção, né? Que sustentam a sua inteligência emocional. Especialmente muito importante para ter algumas conversas transformadoras no relacionamento com figuras paternas e com professores, né? Caso você se perceba sustentada pelo conhecimento filosófico, né? Se você fez a sua lição de casa e você percebe que esse Marte em Câncer está mais
por uma inteligência emocional do que por uma frustração e uma emoção muito exacerbada, é um bom momento para olhar para o relacionamento com figuras paternas e trabalhar isso. Se for o momento, isso vai acontecer você ativando ou não, né? Mas se você está mais consciente e mais com a energia mais próxima de você, você tem essa capacidade de controlar isso. Júpiter, então, esse outro planeta lento, vai sair da sua casa 7, que é a casa dos relacionamentos amorosos, e vai para sua casa 8, que é a casa do que é sutil e do que é místico. Então, até maio, uma sensação de abundância nas relações, né? Enquanto tá em Brigástira, nesse pedacinho final de Touro. Júpiter, quando entra em Gêmeos, ainda em Mrigáshira, que é até o final de maio, pode ser um momento um pouco mais intenso de procurar novas experiências, né? Lembrando desse cervo, né? Desse veado, desse animal que está rondando pelas árvores, pela floresta, buscando novas experiências. É, E lembrar, de novo, que essa abundância está em você, né? Como esse Júpiter vai transitar por casas muito entregues ao outro, o escorpiano ele pode se perder nas relações, de achar que é o outro que dá a sustentação. E não é isso, né? A sustentação, principalmente quando o Júpiter está em Gêmeos para o escorpiano, é lembrar que a sustentação está no seu conhecimento místico, está no seu conhecimento sutil, né? E aí, a partir do momento que Júpiter está em Ardra, você lembra disso e passa a transmitir a partir da sua comunicação esse seu conhecimento não convencional, esse conhecimento mais de bruxaria, né? A partir de 29 de maio, Rahu e Ketu vão se movimentar para o novo eixo, que para o ascendente em Escorpião impacta a casa 4, que é onde Rahu vai estar em Aquário, e casa 10, que é onde Ketu vai estar em Leão. Transformações muito grandes acontecendo no ambiente doméstico durante esse 1 ano e meio, né? Então, o ascendente em Escorpião vai ter esse desejo por mudar a casa, por pintar a parede, por mudar móvel de lugar, comprar móvel novo, mudar de casa, se for o caso, né? Mudar esse ambiente doméstico, porque Rahu vai trazendo essas transformações aqui, na casa 4. O escorpiano ele pode se envolver bastante com política esse ano, porque Saturno está na casa 5, que é uma casa de conhecimentos políticos, de conhecimentos um pouco mais desse conhecimento da sociedade. E Rahu está em Aquário, que é esse signo da construção coletiva, na casa 4, que é a casa do seu bairro, que é a casa do seu ambiente mais próximo de você. Então, pode ser que o ascendente em escorpião tenha essa necessidade com os eclipses de fazer algumas transformações ali no seu bairro, ali na sua rotina, no seu prédio, né, no seu condomínio, nesse lugar, não necessariamente político, mas síndico, né? Essas ações que realmente mudam um pouco com o senso de comunidade. E por outro lado, o Ketu vai estar transitando a casa da carreira, que traz esse certo desapego do ego, principalmente um Ketu em Leão, que traz um pouco do desapego do ego em relação à carreira. O escorpiano vai passar por desafios com lideranças, né? Vai ser 1 ano e meio em que não vai reconhecer lideranças muito top-down, né? Lideranças que são muito autoritárias, que só querem que você faça algo porque ele está mandando. O Rahu em Aquário vai gritar e falar: pelo amor de Deus, isso não faz sentido nenhum. Então, é muito importante para o escorpiano ajustar a sua carreira, primeiro, para ter mais liberdade, né? Para ter mais espaço para suas ideias serem muito importantes e serem reconhecidas, e uma desconexão com o seu trabalho para realmente o trabalho ser alguma coisa alinhada com o seu coração. De novo, Keto é um corpo sem cabeça. Não importa se o seu trabalho é racionalmente muito bom para pagar suas contas.
Durante esse 1 ano e meio, se o seu trabalho não te preencher minimamente, em termos de satisfação pessoal, vai ser bem desconfortável. Vai ser bem desconfortável. É, Em junho, mais especificamente no dia 11, vai ter uma lua nova em Escorpião, que é o seu ascendente, né? O Escorpião vai ter essa lua nova e vai ser bem interessante, porque é bem no meio do ano e é uma oportunidade para se realinhar com os seus desejos e manifestação. Lua nova, não, desculpa, lua cheia, gente. É lua cheia porque o Sol e a Lua vão estar opostos. Então vai ser uma lua cheia. E é legal exatamente porque lua cheia manifesta para o mundo lá fora, né? Então é como se dia 11 de junho você tivesse a oportunidade de fechar para balanço por um dia, avaliar como foram os 6 meses anteriores e preparar esses próximos meses, né? Vai ser logo depois de que todos os planetas lentos se movimentaram, então vai ser realmente uma grande oportunidade. Vai ser a primeira lua cheia depois de toda a movimentação dos planetas lentos. Então, para todos os ascendentes, o dia 11 de junho vai ser um bom dia para revisitar suas metas e objetivos. Mas para o ascendente em escorpião, que vai estar tendo essa lua acontecendo na cabeça, aí é muito, muito especial mesmo, muito importante de aproveitar. Seguindo, aí a gente começa, né, a ter algumas transformações mais intensas para o ascendente em escorpião. Do dia 12 ao dia 28 de julho, a gente vai ter uma conjunção de Marte e Queto em Leão. E aqui é fogo com fogo no fogo, né? Então, Marte é o planeta mais de fogo que tem junto com o Sol. Queto é um graha, né? É um planeta que a gente considera de fogo. O signo de Leão é um signo de fogo. E a casa 10, que para o ascendente em Escorpião, né, isso vai estar acontecendo na casa 10, é a casa do que está a pino, né? O que está assim, no meio-dia, é o que está mais em cima da nossa cabeça. Então, de 12 a 28 de julho, o ascendente em Escorpião precisa se refrescar, precisa realmente aproveitar o inverno no hemisfério sul para se refrescar. Não recomendo, né, viajar para lugares muito quentes nessa época, fazer rotinas antipita. É bem importante cuidar desse fogo que pode se manifestar em raiva, frustração, né? Uma coisa mais impulsiva, principalmente nesse lugar é, da imposição do seu poder, né? Porque esse Queto em Leão, ele perde a cabeça com a liderança, mas o Marte em Leão, ele quer ser o rei. Então isso fica muito confuso e pode se manifestar de um lugar bem desafiador, principalmente com lideranças e quando você é uma liderança. Em setembro, isso vem para um lugar de um entendimento maior, porque aí vem os eclipses, né? Então acontecem os eclipses, e essa é uma época de 7 a 21 de setembro que o escorpiano se favorece muito de pegar leve no trabalho, porque vai ter muita transformação acontecendo, principalmente nos relacionamentos no trabalho. Então, é muito importante ele pegar leve para as transformações acontecerem sem ele. Porque assim, né, quando o céu está muito movimentado e a gente também está muito movimentado, a gente perde o fio, né? A gente não consegue aproveitar nada. Então, pega leve de 7 a 21 de setembro para conseguir aproveitar melhor essas transformações. E aí, a partir de outubro, mais especificamente o mês de novembro todo, de 27 de outubro a 7 de dezembro, Marte vai transitar Escorpião, que é o seu ascendente, e realmente te realinhar com uma força pessoal muito grande. O ascendente em Escorpião, pelos meus estudos, é o ascendente que mais tem capacidade de transformar e voltar para o trilho, né? Porque ele vai ter essa lua cheia no ascendente na metade do ano, ali em junho,
E depois, mais para o final do ano, em novembro, vai ter o Marte transitando o ascendente. Então, parece, né, pela configuração do céu, que é o ascendente que se transforma e volta para o eixo mais rápido. E isso é muito potente, né? Isso é um ano que traz muita potência, de deixar essa força mais perto de si para aproveitar ela da melhor forma. É, E aí, o final do ano em si, né, a virada do ano em si é aquela virada do ano que eu comentei, que especialmente para quem é regido por Marte e Vênus, vai ser mais intensa, porque esses vão ser os planetas em combustão grave, né? Então, o escorpiano talvez ele queira pular de outubro para janeiro, né? Ele vai ter essa sensação de que as coisas estavam tão bem em outubro e de repente, outubro, ali novembro, e de repente tudo voltou a pegar fogo, e se transformar, principalmente também na casa de família, né? Então, realmente, para os venusianos e para os marcianos, a virada do ano em termos de é, ceia, confraternização tende a ser um pouco mais intenso. Ufa! Falei dos 4 ascendentes do dia. Eu sei que é muita informação. Eu sei que algumas informações são muito genéricas, e que talvez para você isso fique muito, né, no etéreo. O meu convite é vocês irem vivendo e irem sentindo essas transformações ao longo do ano. Antes de abrir para perguntas, queria convidar, né, para quem quiser trazer isso mais para perto. Eu estou aqui, né? Então eu posso fazer atendimentos individuais, de leitura de mapa, de retorno solar, de trânsito de 2025, o que for, fizer sentido para você. Faço o convite de vocês estudarem astrologia, né? Estudar astrologia é muito lindo para vocês conseguirem se organizar, né? Então, é óbvio que eu, como astróloga, estou aqui para o que vocês precisarem, mas eu sempre recomendo vocês estudarem um pouquinho de astrologia, porque fica mais fácil, né, transitar por esse assunto. Mas se não quiser também, é isso, eu me esforço para traduzir essas informações da maneira mais simples possível para todo mundo entender. E eu queria reforçar o convite para a gente embarcar juntas para a Índia, se fizer sentido para você, em janeiro de 2026, né? A partir do dia 26 de janeiro de 2026 até o dia 8 de fevereiro, eu vou estar com um grupo no sul da Índia visitando o Templo dos Planetas. A gente vai passar pelo templo de cada um dos planetas. Vai ser uma peregrinação bem individualizada. Eu vou ler o mapa de cada um dos participantes. A gente vai fazer pujas e rituais específicos para cada um dos participantes no templo do planeta que fizer sentido para cada um dos participantes. Então, vai ser realmente uma experiência muito linda. Essa experiência já aconteceu em janeiro de 2023 e foi muito, muito, muito especial para quem participou. Então, já fica o convite. Semana que vem eu vou começar a falar mais dessa viagem, tá? E aí eu vou trazer mais informações. Antes de abrir, eu perdi as informações do chat quando caiu o. Ah, não, eu consigo ver algumas coisas. A gravação vai ficar, gente, naquele curso de influências astrológicas, que foi aonde vocês conseguiram o acesso. Então, naquele mesmo link que eu compartilhei hoje. Provavelmente a partir de amanhã, quando vocês clicarem, ele não vai mais abrir o Zoom, ele vai abrir a gravação. Então, se vocês precisarem reacessar a gravação porque vocês perderam alguma informação, vai estar lá. E aqui a Tânia colocou quais remédios para a combustão de Saturno para os leoninos. É, Na verdade, assim, a combustão de Saturno, né, que eu comentei que acontece todo ano. Cadê aqui? Cadê? Deixa eu ver a data específica que eu acho. Essa é uma data legal para todo mundo. Combustão de Saturno de 6 a 18 de março, todo mundo vai sentir essa combustão, talvez os leoninos e os aquarianos um pouco mais. Remédios para combustão de Saturno é praticar o serviço, sempre, né? Ainda mais uma combustão acontecendo em aquário,
Então, fazer atividades altruístas, né? Ajudar os outros, né? Pode ajudar seu irmão, seu filho, sua mãe, ou realmente ir para a rua e ir para a sociedade ajudar quem precisa. Fazer doações, né? Nessa semana é muito importante. Se colocar a serviço dos outros e ajudar os outros. Por que é importante? Porque você vai se conectar com uma personalidade um pouco mais coletiva e não vai dar tanto espaço para esse lugar leonino, leonino não, esse lugar solar de imposição se manifestar, que é onde dá o choque, né? Não tem nenhum problema ser rei, nem, não tem nenhum problema ser do povo. O problema é quando você tenta ser as duas coisas ao mesmo tempo, e aí o céu não entende nada, e você não entende nada, e ninguém entende nada, e todo mundo começa a tretar por isso. Como isso vai acontecer em Aquário esse ano? O lado do povo, do servir, está mais ativado. Então, os remédios estão mais por ali, né? Se fosse essa combustão em Leão, talvez você trabalhar um pouco mais o seu autocuidado fizesse mais sentido. Mas nesse ano, o servir está ganhando, né? Essa combinação. Infelizmente, eu não consigo responder perguntas individuais do mapa de vocês, mas se alguém ficou com alguma dúvida mais geral dos trânsitos, eu tô por aqui para responder. Só abrir o chat e escrever ou abrir o microfone e falar. Alguém? Alguma dúvida? Oi, Maria. Oi, Bárbara, tudo bem? Bom dia. É, não, é muita informação para gente absorver, né? Muita coisa. Certamente vou assistir a gravação. Eu estou no curso de formação com a Madu, estou estudando o Jornada das Estrelas, então. Nossa, essa noite, inclusive, eu sonhei, entendeu? Eu sonhei com planetas, eu sonhei com essas informações todas, ainda fiquei vendo meme de planetas no Instagram, então parecia aqueles planetas com as boquinhas falando comigo, entendeu? Então, é muito intenso tudo, né? Eu sou meu ascendente é Leão, e né, além de ser ascendente Leão, eu tenho Mercúrio no meu ascendente também, então. Estava até ouvindo lá na Dignidade as suas configurações, né, que você coloca lá no podcast. Estava ouvindo exatamente ontem sobre tudo isso. Então, é muita. Nossa, e paralelo a isso, eu estou fazendo um trabalho meu particular, que eu estou escrevendo um livro para uma xamã, e vou viajar agora para ter encontro com ela, então ela quer fazer um encaminhamento, um ritual de passagem, entendeu? Então eu vou estar muito envolvida com esse aspecto de bruxaria nesse momento. Quando você falou tudo isso, eu falei assim, meu Deus do céu, esse ano vai ser realmente muito doido. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito de ver nada além daquilo que eu consigo perceber, e tenho um aspecto de Mercúrio muito forte nessas questões de organização e metodologia. Sou a favor da metodologia. Acho que a metodologia foi o que me acompanhou muito toda a minha vida inteira, né? Sim. Com a formação em arquitetura, com a formação em roteiro, com as escritas. Então, a metodologia é o meu processo. Então, essas mudanças na bruxaria, nesses aspectos do sutil, como eu estou matriculada e vou começar a mergulhar na astrologia védica, você acha que isso configura junto, né? Porque eu não preciso ir para o mundo sutil, não, né? Eu posso ficar na astrologia védica com os pés no chão e sem, né? Porque eu estou um pouco assustada. O Não, a que você me astrologia diz védica é disso? perfeita, no sentido. Para o ascendente em Leão, por exemplo, que vai estar com esse Saturno transitando a casa 8, a astrologia védica é a perfeita combinação entre o místico com cálculos, né? Com uma sistematização,
você não vai precisar ficar sentada meditando para intuir. Na verdade, eu estudo astrologia e a Madu também fala muito isso, a gente é muito parecida nesse sentido, é, de que eu conheço astrólogas védicas que são do time que ficam sentadas intuindo e conseguem informações muito legais a partir dessa prática mais bruxa, né? Assim, clássica. Eu e a Madu, né? Eu principalmente sou 100%. Agora que eu tô numa regência de Mercúrio, 100% cálculos, números e influências reais e palpáveis para assim conseguir interpretar o sutil. Então, fica tranquila, o seu Mercúrio não vai gritar, né? Se o seu Mercúrio no ascendente não vai falar, você tá doida, o que que você tá fazendo com a sua vida? Você vai continuar sendo uma pessoa técnica mesmo que mergulhando num mundo um pouco mais considerado mais sutil e místico. Tá bom? Isso vale para todas as leoninas, mas especialmente para Maria, porque ela trouxe esse Mercúrio no ascendente. Pode ser que você seja leonina super mística, porque você tem uma outra configuração de mapa, né? Então, isso é interessante. Maravilha, gente. Agradeço infinito sempre as trocas que a gente tem. Queria lembrar vocês que sexta nós temos a última troca, que vai ser para os últimos ascendentes, né? Eu sempre esqueço, né? Ascendente Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Percebam que os últimos ascendentes, eles são ascendentes de Júpiter e Saturno. Então, são ascendentes que têm essa influência muito grande desses planetas lentos, né? Então, provavelmente vão ser conversas um pouco mais curtas, porque os planetas rápidos não têm tanta influência, mas a gente pode mergulhar um pouco mais em detalhes da influência desses planetas lentos. Se você é estudante de astrologia, meu convite é que você assista todos os ascendentes, mesmo que não seja o seu, porque você vai aprendendo essa construção de vocabulário, essa construção de linha de raciocínio de como as energias se influenciam. Se você não é estudante de astrologia e algumas coisas não foi fácil absorver, me procura no privado, a gente pode, né, trocar figurinhas. E se você é estudante de astrologia e também se perdeu, né, tô aqui sempre. O Robson colocou que Sagitário é o ascendente dele e ele tá ansioso, é o meu ascendente também. Então, pode ter certeza que o estudo vai ser muito bem feito, porque impacta essa que vos fala. Todos os estudos estão sendo super bem feitos, tá, gente? Eu sou sagitariana, estudar é realmente o que eu mais faço. E é isso, bora para 2025. Agradeço de novo a presença de todo mundo. Espero vocês na sexta, para quem puder estar aqui presencialmente, senão a gravação vai estar disponível. Boa quarta, pessoal. Um beijo no coração. Tchau, tchau.